Vivemos dias em que o púlpito tem sido frequentemente transformado em palco de motivações humanas, em espaço de entretenimento ou ainda pior, em um lugar de promoção pessoal do pregador, enquanto a majestade de Deus, a gravidade do pecado e a absoluta necessidade de arrependimento e fé em Cristo são negligenciadas ou reduzidas a meros apêndices de mensagens centradas no homem. O que deveria ser um momento solene de confrontação entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem se tornou em muitos lugares um discurso motivacional e superficial, onde não se sente mais o peso da glória de Deus nem a urgência da regeneração operada pelo Espírito Santo. Toda pregação bíblica deve culminar na exaltação de Cristo como único mediador e salvador eficaz. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O fim último da pregação é fazer com que os homens contemplem Cristo como glorioso, suficiente, precioso e se prostrem diante dele em fé e arrependimento. Mas essa contemplação só é possível quando o pecador primeiro reconhece a profundidade de sua miséria espiritual. Como disse Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Marcos 2:17. A ênfase de Cristo é clara. Ele veio para os que reconhecem sua condição caída, para os que foram esmagados pela exposição fiel da palavra de Deus, para os que não confiam em si mesmos. O apóstolo Paulo declarou de forma categoricamente, ou seja, explícita: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. O centro da verdadeira pregação é Cristo crucificado, o que é na verdade diretamente a exposição da razão pela qual Cristo foi à cruz, ou seja, pelo pecado do homem. A palavra de Deus não foi dada para massagear o ego humano, mas para rasgar o coração e conduzir o pecador ao arrependimento de sua ruína e necessidade desesperada de salvação. Como Paulo também afirma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Esse poder do Evangelho não se manifesta em promessas terrenas, mas no convencimento operado pelo Espírito Santo de que somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O papel da pregação não é prometer que Deus irá exaltar o homem em seus projetos pessoais, mas expor com clareza que o homem está debaixo da justa condenação de Deus. O próprio Jesus inicia seu ministério com a pregação central dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Jesus Cristo não anunciou vitórias sobre inimigos no sentido terreno, mas confrontou o pecado e conclamou ao arrependimento. Vivemos em uma era onde muitos proclamam que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, como se o pecador fosse uma entidade separada de suas ações. Contudo, a Escritura ensina algo muito mais grave. O salmista vai dizer: os loucos não pararão à tua vista. Tu odeias a todos que praticam a maldade. Salmo 5, verso 5. Esse versículo é explícito. Deus não apenas odeia o pecado, mas odeia os que o praticam. O termo hebraico usado para odeias, sané, que carrega o peso de uma aversão moral profunda. O objeto da aversão não é apenas o ato, mas o próprio agente, ou seja, o foco não é apenas o pecado, mas sim o pecador. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma ele odeia. Salmo 11, verso 5. Aqui novamente Deus odeia o ímpio e o violento, não somente as suas obras más, mas Deus também odeia as suas pessoas, a quem pratica, em sua condição rebelde e depravada. Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29, absolutamente santo, e sua justiça exige retribuição contra o pecado. Como pode Deus, que é perfeitamente justo, não odiar aquilo ou quem que é contrário ao seu caráter? A afirmação comum de que Deus ama incondicionalmente todos os homens, sem distinção, independentemente de suas práticas, é uma distorção da revelação bíblica. O amor salvador de Deus é dirigido de forma especial e eficaz aos seus eleitos em Cristo. Deus tem um amor geral, de providência, por todas as suas criaturas. Mateus 5:45. Mas seu amor redentor é particular, eficaz e distinto. O homem, por natureza, ele é filho da ira. Efésios 2:3 diz isso.
Ele não está em uma posição neutra diante de Deus, mas ele está condenado, morto em delitos e pecados, Efésios 2:1, completamente inclinado para o mal. Inclinado está o coração deles para o mal, Salmo 119:36. Jesus mesmo disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus, João 3:18. Note que o estado de condenação não é futuro, o homem natural já está condenado. A natureza humana, desde a queda, é absolutamente depravada. O Senhor viu que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, sempre. Gênesis 6:5. A inclinação do homem é perversa. A palavra usada em Gênesis 6:5, do original, para a palavra má, significa completo mal moral. Quando os púlpitos falham em pregar a gravidade dessa condição, eles estão enganando seus ouvintes e proporcionando um falso conforto. A pregação fiel não se propõe a inflar expectativas humanas quanto a bênçãos materiais ou vitórias sobre inimigos terrenos, mas sim proclamar a necessidade de arrependimento genuíno, o qual é dom de Deus, Atos 11:18. Jesus nunca prometeu conforto terreno aos seus discípulos, pelo contrário. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, Marcos 8:34. O convite de Cristo é para a morte do eu, para a humilhação diante de Deus, para o abandono de todo o direito próprio. Como Paulo escreve: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6:11. O apóstolo jamais prometeu exaltação diante dos inimigos, como o mundo deseja, mas chamou os crentes a sofrerem por amor a Cristo, Filipenses 1:29. O evangelho diluído que promete somente benefícios terrenos é denunciado nas Escrituras. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. 1 Timóteo 6, versos 3-4. O evangelho que coloca o homem no centro é o evangelho amaldiçoado. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além de que vos pregamos, seja maldito. Gálatas 1:8. A ênfase em vitórias e honras diante de homens é carnal. Jesus ensinou: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Lucas 6:26. A verdadeira bem-aventurança é ser odiado e perseguido por causa da fidelidade a Cristo. Mateus 5:11-12. Jesus prometeu que o Espírito Santo teria um papel claro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. O Espírito Santo não vem para apenas confortar, mas principalmente para confrontar. O termo convencerá, elenxe, do grego original, carrega a ideia de trazer uma acusação e expor a culpa. A pregação que não leva ao convencimento do pecado não é assistida pelo Espírito Santo. O Espírito opera por meio da exposição fiel da palavra, 2 Timóteo 4:2, e não por meio de discursos humanistas, como Deus vai te exaltar, o seu inimigo vai ver a sua vitória, muitos que te viram caído vai te ver de pé. Tome posse da vitória, irmão. Você vai crescer, você vai ser próspero. Se a pregação conduz o pecador ao desespero quanto a si mesmo, ela deve imediatamente conduzi-lo a contemplar Cristo como o único refúgio, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Cristo é o único que satisfaz a justiça divina. Sua obra é suficiente e eficaz para redimir o pecador que se volta a ele em fé e arrependimento. Mas é importante ressaltar: sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O texto não diz: sem exaltação, sem sua vitória garantida, você não verá o Senhor. A graça de Deus em Cristo não apenas perdoa, mas transforma. Aquele que foi justificado também será santificado. Um evangelho que não exige transformação de vida, humilhação, reconhecimento de depravação total, é uma caricatura do evangelho verdadeiro. Precisamos urgentemente retornar aos púlpitos que tremem diante da palavra de Deus, que expõem a santidade divina, a depravação humana e a suficiência de Cristo. A pregação deve cessar, deve parar de ser centrada no homem e retornar ao seu propósito eterno.
1 Coríntios 2:5, para que a fé de vós não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É necessário recuperar a seriedade do culto e da pregação. Os púlpitos devem soar como trombetas que despertam os mortos espirituais, não como palcos que entretêm os já adormecidos. Pregadores que evitam falar sobre pecado, a justiça e o juízo estarão diante de Deus como culpados por não terem advertido os ímpios. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não falares para advertir o ímpio a respeito do seu caminho, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3:18. Que o Senhor nos conceda pregadores que não temam o rosto dos homens, mas que proclamem com fidelidade e coragem a verdade que salva e que transforma. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.